Olá! O Plano de Transformação Ecológica, lançado em 2023, reúne políticas em quase toda a estrutura do Executivo para acelerar a migração do Brasil para uma economia mais sustentável. Sobre o tema, eu converso com Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Eu queria começar pela questão do Rio Grande do Sul, porque mostra exatamente o epicentro do desastre, né? A gente é uma nação ainda considerada pobre, em ascensão. Nós não somos os principais emissores, mas a gente vê que dentro de uma nação pobre, os pobres ainda são os que sofrem mais. Esse é o objetivo do plano de transição energética, ou seja, fazer com que o país cresça como um todo e que a gente se desvincule do crescimento econômico à emissão de gases? Aline, parabéns por essa abordagem, isso é muito importante. Primeiro, as mudanças climáticas vieram para ficar, infelizmente. Não significa que você vai ter mais água ou menos água. Vão ter períodos de seca e vão ter períodos de inundações. Tudo isso vai ser muito mais oscilante, vão ser mais radicais os extremos. É isso que todos os analistas demonstram. O Brasil e o mundo percebem isso na sua maioria e assumem compromisso para diminuir a emissão de gás de efeito estufa. E como é que nós podemos fazer isso? Tomando uma série de medidas para que o padrão nosso de uso do solo, o padrão de produção de energia, o padrão de transporte e os padrões de consumo possam ser alterados. Então é isso que está em pauta. Perguntas que sobram nisso. Primeiro, nós temos isso como um ônus, e é verdade. Você vai ter que cuidar mais e isso significa um gasto. Mas será que isso é só um problema ou pode ser uma oportunidade? O que o Brasil deve se mobilizar, e esse debate que nós fizemos recentemente aqui na Câmara demonstrou isso, é que nós podemos ter nisso uma grande oportunidade, porque o Brasil, ao invés de algoz ambiental do mundo, pode ser vanguarda da nova economia, da economia de baixo carbono. Nós já largamos de um patamar muito favorável, porque enquanto outros países têm que fazer a chamada transição, usam basicamente energia fóssil, petróleo, carvão, o gás, o Brasil pode hoje ostentar ao mundo que nós temos uma matriz de energia bastante renovável, 90%. E matriz de biocombustíveis também. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a nossa parte, diminuir a emissão de gás de efeito estufa, mas nós podemos ter no etanol, no biogás biometano, no combustível sustentável de aviação, no combustível marítimo, que vai ter que ser mudado, oportunidades de investimento, renda, emprego para o Brasil. É porque está tudo andando tão rápido. Antigamente, ou seja, há 10 anos a gente falava dessas fontes como fontes alternativas. Parece que agora não há mais alternativa. E a gente tem que saber se o Brasil está pronto para esse ritmo. Olha aí, que pergunta importante que você fez. Primeiro, você traçou um histórico numa frase. Era alternativa, porque as pessoas sabiam que existia, mas não tinham certeza que podia virar uma coisa consistente. E hoje a energia solar já é um percentual importante da energia oferecida. E era muito cara no começo. Aí nós apostamos isso, demos subsídios e agora podemos até tirar os subsídios porque ela amadureceu e ela tem menor custo. A eólica será energia dos ventos e isso tudo se transformou numa realidade. Energia eólica é um percentual importante daquilo que nós hoje consumimos de energia elétrica, produzida a partir disso. E nós fomos criando uma rede de transmissão, porque, por exemplo, os parques eólicos se concentram no Nordeste, um pouco no Sul também. E os centros consumidores estão mais no Sudeste, consomem mais energia. Então nós temos que ter linhas de transmissão, interligar esse sistema todo. Nós fomos aprendendo com isso. Então se tornaram corriqueiros. Mas tem uma revolução que corre ao mesmo tempo disso, que é de equipamentos. Então nós fomos preparando uma indústria de equipamentos. Quando nós falamos agora que virá, porque eu relatei o projeto de lei Combustível do Futuro,
o Senado vai deliberar sobre ele rapidamente, depois a Câmara dará a palavra final. Eu tenho certeza que até o final do primeiro semestre nós teremos isso consolidado. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos criar toda uma política de incentivo para, por exemplo, o biometano. Hoje, uma das causas do efeito estufa de gases que são emitidos vem da produção agro de proteína. Nós somos o maior de bovinos do mundo. Era essa a minha pergunta, se quarto existe solução para o desmatamento e para a agropecuária, que são os principais responsáveis pela emissão de gases no Brasil. Tem muita solução, tem muita coisa que pode ser feita e nós podemos diminuir drasticamente essa emissão e, em alguns casos, nós podemos ter até a chamada pegada de carbono negativo. Então, por exemplo, quando você produz carne bovina, você tem toda a questão da criação, você tem a questão do abate e tudo mais. Em cada uma dessas fases você pode utilizar. Vamos falar da fase da criação. Você pode, a partir dos excrementos, de tudo aquilo que se tem no confinamento, ou na granja de suíno, na granja de ave, você pode produzir biogás, biometano. Aquilo que ficava entregue à natureza, que emitia o gás mais perverso, que é o CH4, o metano, você pode confinar aquilo e utilizar. É muito bom isso. Você retira a pegada de carbono. A agricultura brasileira avançou muito em boas práticas. O crescimento do uso de bioinsumos, que ao invés dos químicos tem sido cada vez mais usado, cresce exponencialmente na nossa agricultura. E nós temos reforçado isso. Então, são uma série de medidas, além do combate ao desmatamento, que fazem com que o Brasil entre nessa rota. E essa rota não seja um problema. Essa rota seja uma oportunidade para agregar investimento e renda. Como que a gente vai financiar esse plano de transformação ecológica? Você acompanhou, nós recentemente recebemos aqui na Câmara o Dr. Rafael Dubé. Ele é o assessor especial do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, e coordena esse programa dentro do governo, como você mencionou na nossa abertura. E uma das questões que nós bem discutimos com ele foi isso. Primeiro, o governo redefiniu o chamado Fundo Clima e já há uma disponibilidade de recursos para poder exatamente lastrear, consolidar investimentos nesse segmento. Paralelamente à Câmara, e aí teve um papel muito importante o nosso presidente Arthur Lira, ele chamou um grupo de economistas, eu disso participei, ao final propusemos um projeto, um plano de aceleração da transição energética, o chamado PATEM. Eu acabei sendo o autor desse plano, ele tramitou rapidamente aqui na Câmara, os líderes anuíram, a relatora foi a deputada Marúcia Boldrin, fez um bom trabalho, já aprovado, estamos esperando a deliberação do Senado. Então teve Fundo Clima, teve essa iniciativa do PATEM, eu fui relator das novas eventos de infraestrutura e elas vão ser totalmente concentradas também para esses projetos de transição energética. Então são um conjunto de ferramentas novas que foram se pensando para a gente poder impulsionar a implementação dessas novas práticas e viabilizar inovação tecnológica, novos equipamentos também. Para a gente encerrar com chave de ouro, qual a agenda temporal de implementação desse plano? Primeiro, do ponto de vista do governo, do plano da chamada transição ecológica, como denominaram, há uma série de pontos que estão sendo estabelecidos. No caso, por exemplo, do agro, eu menciono como um ponto que merece ser aplaudido o programa de recuperação de pastagens degradadas, áreas degradadas. Muito se fala, o Brasil já produz bastante. O Brasil pode produzir mais? Pode. Aí as pessoas dizem o seguinte, puxa, mas então vai ter que devastar a Amazônia? Vai ter que comprometer o Pantanal? Não. Nós que temos hoje, do tamanho do Brasil, qual o tamanho do Brasil? A gente entra na escola e a professora fala 8,5 milhões de quilômetros. Pelo menos na minha fase, eu que sou mais velho, tinha professor, hoje está tudo muito moderno. São 850 milhões de hectares. Qual é a área plantada desses 850 milhões? 80 milhões apenas. E nós podemos crescer essa área? Podemos. Nós temos 120 milhões de hectares de pastagem degradada, que são pastos subutilizados, uma cabeça
1,2 de bovino por isso. Isso pode ser feito em menor área, mais concentrado e tudo melhora, porque a emissão diminui, você pode abater o animal mais precocemente, e nessas áreas você recuperar para a prática agrícola. Então, isso pode ser importante. Menciono um outro programa, que é o novo programa de industrialização. Nós agora, na Câmara, deliberamos o MOVER, que é toda a questão da inovação tecnológica. Também tem a ver com isso. E nós estamos aí prontos também para aprovar o novo mercado de carbono. Então, há uma série de iniciativas legislativas que a Câmara, o Congresso Nacional estiveram envolvidos e que vão criar condições para que, repito, e aí para não ser extensivo com você aqui, agradecendo muito a você, porque você estudou a matéria, faz perguntas, isso é tão importante, né? Porque nos mobiliza a poder comentar, tá certo? O Brasil não algoz. Brasil líder da nova economia de baixo carbono, economia verde, gerando emprego, criando oportunidades. Deputado, foi um prazer e vamos tentar marcar um debate, porque é muito assunto para pouco tempo, né? O senhor já é bem-vindo, já está convidado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ali. Eu conversei com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, sobre economia verde e que também gera recursos. Muito obrigada pela sua companhia no Palavra Aberta.